Olá, amigos e amigas, Diácono Beto Brescancim, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Que a Trindade Santa esteja conosco, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós estamos estudando essa bonita história de José. Já vimos no primeiro vídeo essa introdução, contando todos os detalhes da história. E hoje, no capítulo, temos José e seus irmãos. Então, nós hoje veremos o capítulo 37 e 38. Nós temos no 37, versículo 2, que... Nós temos no capítulo 37, versículo 2, que começa assim: Eis a história de José. Ou seja, sai da história de Jacó e vem para a história de José. E aí começa a falar de José. E gradativamente vai falando dele e de seus irmãos e rapidamente vai cair nos sonhos de José. Então a gente tem que no versículo 37, então nós temos no versículo 37:3 que Jacó amava mais a José porque era filho da sua velhice. E os irmãos ficavam meio assim com ele. E aí no 37:4 seus irmãos tramaram matá-lo. Depois que José fala assim: teus irmãos não estão no campo cuidando das ovelhas? Vai você também. Aí quando os irmãos o vê de longe, o que fazem? Fala assim: vamos jogá-lo numa cisterna e falar que um animal comeu. Por quê? Ele estava Porque ele estava falando de sonhos que ele tinha para os seus irmãos. E são dois sonhos. O primeiro dos sonhos está no 37. O primeiro sonho está narrado no capítulo 37, versículos de 5 a 7, aonde José conta esses sonhos para seu irmão. E diz assim: ora, José teve um sonho e contou aos seus irmãos, que o odiaram mais ainda. E ele lhes disse: ouvi o sonho que eu tive. Pareceu-me que estávamos atando feixe nos campos. E eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé, e vossos feixes o rodearam e se prostraram diante de meus feixes. Aí os irmãos já caíram de pau. Ah, você está achando que você vai mandar nós, etc. Esse é o primeiro sonho. O segundo sonho está no 37:9, aonde vai ter assim, tá? Ele ainda, ele teve ainda outro sonho, que contou a seus irmãos. Ele disse: tive ainda outro sonho, pareceu-me que o sol e a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim. Aí seus irmãos ficaram, nem precisa falar. E o texto bíblico vai falar de duas coisas. No 37:8, logo depois do primeiro sonho, que o odiaram. E no 37:11, depois do segundo sonho, que eles tiveram ciúmes. Dois sentimentos ruins: ódio e ciúme. E aí tramaram vender José. E estava passando uma caravana e etc. Eles já pegaram e venderam José para o Egito. Queriam matá-lo. Só que, tá? Rubem, ele é filho de Lia, o primeiro filho de Lia. Ele não deixa, fala: não, vende para o Egito, não vamos nos sujar de sangue. Sangue de irmão. Vocês lembram que Caim matou Abel. Agora, os irmãos não matam, mas vendem. Se livram de um irmão que teve sonho. E sonho naquele tempo era como que uma pré, tá? Uma pré-visualização, uma premonição. Era algo que vinha de Deus para com os homens. Nesse sentido, tá? Os seus irmãos, já a partir do versículo 12, vendem José. E ele acaba indo para o Egito e assim por diante. Aí desde o 12 até o final do capítulo, tá? 30, no versículo 36, você tem a venda de José para o Egito. Ele já indo para o Egito e assim por diante e tal. Com Rubem salvando. Interessante, né? Mas por que venderiam um irmão? Você tem um pai, 4 mães e 4
pessoas educando. Cada um dos filhos, cada um dos filhos não eram educados por todos juntos, mas tinha a sua própria casa. Lia tinha sua casa, Raquel tinha sua casa, suas servas tinham sua casa, porque os filhos ali tinham as predileções, como José tinha essa predileção do pai. Então, a educação não era toda ela homogênea, mas era separada, inclusive com deuses domésticos. E aí, tá? Ele vai, José acaba indo para o Egito. Isso nós vamos ter, tá? Lá no versículo 36. Entretanto, os madianitas venderam-no para o Egito. A Putifar, eunuco, portanto, entretanto, o José foi vendido para os madianitas vendem José para o Egito, para um cara chamado Putifar, que era eunuco dos guardas, tá? Comandante dos guardas. E aí, subitamente, o capítulo 37 não dá continuidade à história de José e entra na história de Judá, os filhos de Jacó. E o capítulo 38, ele começa bem assim: aconteceu que nesse tempo Judá se separou de seus irmãos e foi viver na casa de um homem chamado Odolã. Tá? Um homem. Aconteceu que naquele tempo Judá se separou de seus irmãos e foi viver na casa de um homem de Odolã, que se chamava Ira. Ou seja, a unidade do clã, primeiro ponto para refletir, foi rompida. Um dos filhos sai. E lá ele vai se casar com uma mulher da terra dos cananeus chamada Tamar. Tá? E Judá, ele vai se colocar, tá, em casamento com a filha de um cananeu que se chamava. E Judá, ele vai se casar com a filha de um homem chamado Sué. E ele a tomou por casamento. Né? E tira tudo voltando, tá? Aconteceu que Judá, ele acabou saindo do clã e foi morar, tá? Em Odolã, uma terra chamada Odolã, perto com um homem chamado Ira. E ali ele conheceu uma mulher que se chamava Sué e se casou com ela. Judá viu que a filha de um cananeu, tá? Ela era cananeia, né? E ela concebeu e deu um filho para ele chamado o primeiro filho. E ela concebeu de novo e deu um filho chamado Onã. E uma terceira vez um filho chamado Sela. Isso nos versículos 3, 4, 5 e 6. Ou seja, ele sai rapidamente, ele casa e já tem 3 filhos. E muito rapidamente, ele pega o seu primogênito, chamado filho de Sué, e dá casamento a uma mulher chamada Tamar. Né? Só que isso desagradou Javé. Por quê? Primeiro que Judá se casa com uma mulher cananeia. E depois o seu filho se casa com uma mulher cananeia também. E os dois. Dá uma impressão de que ainda Tamar é muito jovem. A coisa é muito rápida. E acontece que, o texto vai colocar, que Javé não gostou disso e o tal do morreu. E o tal do morreu. O que acontece daí, gente? Acontece algo interessante. Então nós já temos 3 pontos. Então nós já temos 2 pontos de reflexão. Primeiro, que ele abandona o clã. Segundo, que ele e a descendência dele se casam com mulheres estrangeiras. E agora vem o terceiro ponto. Quando uma mulher fica viúva, existe uma lei chamada levirato, onde alguém da família tem que engravidar essa mulher e o filho vai ser daquele que morreu, para que não haja uma quebra
na sequência da família. Aonde nós vemos isso muito bem? No livro de Ruth, aonde Noemi fica viúva, os seus 2 filhos morrem, então ela tem 2 noras, Orfa vai embora e Ruth fica com ela. E Ruth acaba casando com Boaz, justamente na lei do levirato. E a descendência vai ser do filho que morreu, o Quelion Malaom, tá? Um dos 2, não lembro qual agora. Então, você tem isso daí, a lei do levirato. Aqui, quem é o primeiro que deveria cuidar para que Tamar tivesse um filho? Na sequência, você tem o quê? Ele teve um filho chamado e depois o Onã. Só que o Onã, quando descobre que o filho não vai ser dele, mas do irmão dele, não quer. E aí, Judá, que é o pai, o responsável, não toma nenhuma decisão. Não, vamos deixar quieto um pouquinho. E no texto, andando um pouquinho mais rápido, nós vamos ver que Tamar, percebendo que não havia boa vontade da família do seu sogro, ela se veste como prostituta, descobrindo que ele vem para a cidade, e fica na porta da cidade. E acaba tendo uma relação sexual com Judá. E aí ela pede um penhor para ele. Então ela pede alguns objetos pessoais dele e depois alguém vai falar 3 meses depois: olha, Tamar, sua nora, ficou grávida. E aí ele fala: vamos matá-la. Aí quando eles vão, ela pega e fala assim: olha, está aqui. Está aqui com quem eu me deitei. Que era também ele responsável pela lei do levirato, já que ninguém assumiu. E a lei do levirato, ele vai indo para os parentes, então, tanto o sogro quanto os cunhados têm essa obrigação. Ah, ele tem que desposar? Não, ele tem que fazer um filho nessa mulher. E Tamar fica grávida do seu sogro. Mas o filho vai ser de quem? Vai ser do filho. Vai ser do para dar descendência. A mulher não tem direito jurídico. E lá no final, tá? No 38, 27, quando chegou o tempo do parto, parecia que tivesse gêmeos. Um colocou a mão para fora, amarraram uma fitinha para saber. Aí ele trouxe a mão, nasceu o outro. Novamente gêmeos, quase que numa disputa ali. E aí, no capítulo 39, simplesmente a história muda de novo. Então você tem o 37, José, 38, Judá, e no 39 em diante continua essa história. Como que uma inclusão, um apêndice do texto. Mas que nos revela coisas bonitas. Primeiro, o irmão que deixa o clã. Segundo, casamento de pessoas muito novas fora da tribo, com pessoas estrangeiras. Tá? Terceiro, a recusa à lei do levirato. E por quarto, novamente aqueles nascimentos que um coloca o braço para fora, amarra a fita, coloca o braço para dentro da mãe e o outro nasce. Parece que nem tem bolsa, né? Não tem nada. Então, é a linguagem teológica. Bacana, né, gente? Esse capítulo 37 é muito bonito sobre a venda de José, com os 2 sonhos e os irmãos tanto odiando quando tendo ciúmes, quanto o capítulo 38, aonde vai falar dessa Judá, desses 4 pontos que nós vimos. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e esteja junto conosco nesta obra de evangelização. Paz e bem a todos e a todas.